sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Nós estamos dando continuidade aqui à nossa exposição sequencial do livro de Atos. O livro de Atos é uma narrativa histórica, né? Então é fácil entender. Ele se encaixa, os capítulos se encaixam perfeitamente, né? um no outro, né? E um vai dando sequência ao contexto do outro capítulo. Então isso é muito bom. A gente entende com mais facilidade. Então, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Uma outra informação a respeito do livro de Atos, quem escreve é Lucas. Lucas é um médico, converteu-se, mas a gente não sabe quando, por quem e como ele se converteu. Mas é um homem também cheio do Espírito Santo. E o que nós devemos prestar atenção na escrita, na narrativa de Lucas, é a sua empolgação, o seu fervor, quando ele testifica o que está vivendo, né, escrevendo. Nós vamos ver aqui que ele é um companheiro de Paulo. Né? Então, ele está participando aqui, né, da atividade missionária de Paulo. Ele é companheiro, ele é uma testemunha viva e também é o escrivão do que está acontecendo. É o historiador do que está acontecendo. E ele faz isso com muita empolgação, com muita alegria. Né? A gente percebe isso em cada conclusão de cada capítulo, né? Ele exalta a expansão da igreja, ele exalta a expansão do evangelho, não é, de uma forma assim sublime. Então ele é um homem assim que Deus usou para isso. É interessante isso aqui, né? A gente não vê, a gente não sabe qual era o dom espiritual de Lucas, que o próprio autor não revela isso. Nem Paulo revela, nem ninguém revela. Mas o fato é que ele é um profícuo escritor, detalhista, é como se ele usasse, em vez de apenas o bisturi para escrever, com aqueles cortes certeiros para poder fazer a cirurgia e as suas intervenções médicas. Ele faz isso na sua escrita. Né? Então, isso me empolga, né? Quando a gente começa a estudar o livro de Atos e vê tanta informação histórica, informação contextual, informação dos fatos. Então, abra sua Bíblia em Atos 20, vamos ler do verso 7 ao verso 12. É o que nos compete hoje. Paulo entrou ali. Então a palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão NAA, deve estar um pouquinho diferente da sua, mas a palavra é a mesma, o que muda só é a concordância gramatical. No primeiro dia da semana, então veja que ele está incluso aqui, Lucas está com Paulo aqui, e os seus companheiros, que a gente vê aqui no verso 4 do capítulo 20. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muita lâmpada no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinando-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. Assim partiu. Então aqui já é segunda-feira, aqui no finalzinho da narrativa. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Ó Deus, é a tua palavra e nós carecemos que o Senhor nos ajude por meio do teu Espírito Santo. Assim como ele usou Lucas para escrever e detalhar esse fato. Que agora, Senhor, o mesmo Espírito que atua em Lucas, que atua em Paulo, que atua em Trude na igreja, possa, Senhor, agora quebrantar o nosso coração para nos deleitarmos na tua presença e sermos impactados pela tua mensagem, pelo teu movido, e ver e visualizar a tua graça e misericórdia, o teu amor, Senhor, pela igreja. Assim que oremos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como de costume, eu vou trazer uma introdução rápida, pequena, essa introdução. Vou entrar direto no contexto, e aí nós vamos direto às nossas teses, aos nossos pontos da pregação. Na introdução, eu vou trazer o significado da expressão primeiro dia da semana,
como está aqui logo no início do verso 7, né? E da palavra cenáculo, para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Então, o significado de primeiro dia da semana. Essa expressão, no grego, é a palavra sabaton. Então, no original é sabaton. No sabaton, nós nos reunimos, está assim no original. Que tem origem no hebraico. Então, é um hebraísmo no grego, que significa primeiro dia de cada semana. É isso que a palavra significa. Por isso que está aqui, no primeiro dia da semana. Então, a palavra aqui no original é sabaton, no grego, que significa primeiro dia de cada semana. Então, isso aí já está bem nítido já. Cenáculo. Cenáculo é a parte mais alta de uma casa, construída sobre o telhado, um lugar para reuniões. Podia ser no primeiro, no segundo, no terceiro, conforme as posses do proprietário, não é? Ele tinha esse terraço para grandes reuniões ou reuniões familiares, sob o teto da casa. Então, isso aqui a gente vai colocar já bem agora na questão da nossa exposição. O nosso contexto. Lucas narra em Atos 27 a 12 a passagem de Paulo por Troade e deixa claro para os seus leitores alguns fatos importantes aqui. Primeiro, é apontar as lideranças que o Espírito Santo levantou na Macedônia e na Ásia. Isso está em Atos 20, capítulo 4. Então nós vemos aqui gente de Bereia, gente de Tessalônica, gente de Filipos, gente de Corinto aqui, tudo liderança que Deus levantou nessas viagens de Paulo missionário. Segundo, ele vai pontuar o culto em Troade é celebrado na igreja local no domingo. Terceiro, é o entusiasmo de Paulo em edificar a igreja local, pregando por toda a noite, sem intervalo, a não ser com o lapso da queda, da morte de Eutico. Ali é um parênteses dentro desse contexto aí. E quarto, é o entusiasmo da igreja local em ouvir a pregação de Paulo por toda a noite. E por fim, em quinto ponto, é a queda e a ressurreição de Eutico dentro desse contexto. Então, isso é interessante aqui no contexto do texto que nós lemos. Estes fatos testemunham o avanço do reino de Deus nas regiões da Macedônia e da Ásia, por meio da ação do Espírito Santo, usando a vida de Paulo e de seus companheiros para a expansão do Evangelho de Cristo. A narrativa de Atos 27 a 12 é testemunhada por Lucas. É ele. E ele é participante historiador dos fatos. Neste sentido, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo para deixar registrado para a igreja todos os atos do Espírito Santo na expansão do reino de Deus pelo Império Romano, usando Paulo e seus companheiros de ministério. Olha que coisa interessante, mano. Beleza isso aqui. Não podemos deixar de ver o entusiasmo e o fervor de Lucas, narrando o livro de Atos. E traz o cumprimento de Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, para o avanço do reino de Deus e da sua igreja. No contexto aqui, irmãos, Paulo deixa Éfeso depois de 3 anos depois de 2 anos e 3 meses ensinando na sinagoga e na escola de Tirano. Ele sai de Éfeso devido ao tumulto causado pelo ourives Demétrio e seus companheiros de profissão. Esse aqui é o contexto anterior. Demétrio e seus companheiros viviam da fabricação de imagens de nichos da deusa Diana. Eles prosperavam por meio da idolatria e, devido às conversões, seus negócios estavam indo à falência. Lucas narra em Atos 19 que muita gente envolvida com a magia se converteu pela pregação de Paulo. Estes novos crentes queimaram muitos livros de magia. Logicamente, isso destruiu a idolatria e o mercado de imagem de nichos da deusa Diana. Olha o impacto do Evangelho. Olha a ação do Evangelho na vida de uma sociedade que não vem por meio do Estado. Não é Roma que promovia, mas é o Evangelho que promovia. Essa mudança de fato, de realidade, no contexto da igreja.
Após o tumulto provocado por Demétrio, Paulo volta para a Macedônia, fortalecendo as igrejas, e depois vai para a Grécia, onde fica 3 meses ali na Grécia. Ao se dirigir para a Síria, fica sabendo de uma conspiração dos judeus contra ele. Novamente, ele volta para a Macedônia e seus irmãos de ministério vão para Troade esperar por ele. Paulo passa uma semana em Troade com seus companheiros de ministério e a igreja local. Lucas narra que foi na igreja de Troade que Paulo ministra a ceia do Senhor pela primeira vez no domingo. Toda a narrativa de Atos 2, 7 a 12 se passa na noite de domingo. Lucas não narra o que aconteceu na semana anterior. Seu foco é a noite do culto dominical na igreja, ali no cenáculo. Mas conhecendo o caráter de evangelista e missionário de Paulo, entendemos que a semana que Paulo passou em Troade foi para fortalecer a igreja local na doutrina do Senhor, assim como ele vinha fazendo na sua segunda e terceira viagem missionária. O nosso tema de hoje, irmãos, o Shabat dominical, é o nosso tema de hoje. Vamos levantar aqui pelo menos 3 pontos com o texto que nós lemos aqui, Atos 27 a 12. Primeiro ponto, o primeiro Shabat dominical, ou a primeira ceia dominical, ou a primeira ceia no domingo, no primeiro dia da semana, verso 7. Segundo ponto, a disposição de Paulo em edificar a igreja por toda a noite. E o terceiro ponto, a disposição da igreja em ser edificada pela palavra de Paulo por toda a noite. Versos 9 a 12. E o segundo ponto, a disposição de Paulo em edificar a igreja, versos 7 e 8. Vejamos aqui o nosso primeiro ponto. O primeiro Shabat dominical, a primeira ceia ministrada no domingo. No contexto inicial do capítulo 20, Lucas narra que, cessado o tumulto provocado por Demétrio em Éfeso, Paulo volta para a Macedônia, fortalecendo as igrejas de Bereia, Tessalônica e Filipe, e passa 3 meses na província da Acaia, da Grécia, Corinto. Depois, quer embarcar na Síria para Jerusalém, mas é nesse contexto, nesse embarque na Síria, que é alertado de uma conspiração dos judeus contra ele. Então ele decide ir para Jerusalém, pela Macedônia, fazendo um caminho mais longo. E aí chega a cidade de Troade, que era um porto famoso naquele contexto ali, onde tem um importante porto para embarcar. Ali ele passa uma semana com a igreja local e seus companheiros de ministério. É em Troade que pela primeira vez ele celebra o culto de ceia do domingo. O culto de ceia do domingo é um sinal claro de que o cristianismo não é um judaísmo. Há uma separação aqui, há uma diferença aqui, há uma cisão, há um divisor de águas aqui. O cristianismo não é judaísmo. Mesmo que tenha sido a origem do judaísmo, ele não é o judaísmo. Agora preste atenção. Cristo é judeu, a lei foi dada por meio de Moisés ao povo hebreu, os profetas eram judeus, as alianças de Deus foram feitas com Israel, mas isso não quer dizer que o cristianismo seja um judaísmo novo, aprimorado, sofisticado. Não é. O judaísmo é uma religião monoteísta, crer em Deus, na lei e nos profetas, mas não crê em Jesus como Cristo, como o Messias prometido na lei e nos profetas. Essa é a diferença. O cristianismo crê que Jesus é o Messias Salvador e Redentor e Justificador, revelado pela lei e os profetas, que reúne em si na sua igreja, por meio da conversão soberana de Deus, gregos e gentios. O cristianismo crê em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e crê que ela revela de modo claro, textual, contextual, o Messias de Deus, desde Gênesis 3,15 até o último capítulo de Apocalipse, o capítulo 22. E Cristo é o centro de toda a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse. No verso 7, a frase, primeiro dia da semana,
é o sabaton, como eu falei aqui no começo. Uma palavra grega e de origem hebraica, que significa sétimo dia de cada semana. No contexto do texto, o culto no domingo não significava a destituição dos princípios do Shabat de descanso, instituído pela Trindade em Gênesis 2, versos 2 e 3. Esses princípios do descanso, continuam até hoje e eternamente. A palavra hebraica Shabat não significa literalmente sábado, mas descanso. O sétimo dia, conforme Gênesis 2:2, significava descanso. Em virtude da ressurreição de Cristo, ter sido no primeiro dia da semana, o domingo passou a ser o Shabat, o descanso para a igreja do Novo Testamento. Por isso que Paulo aqui, ele levado por esse fato, essa realidade, ele celebra a ceia do Senhor no domingo, no Shabat dominical. Jesus ressuscitou no domingo e descansou da sua obra na terra. Por este motivo, a igreja descansa no primeiro dia da semana, domingo, apontando para o descanso perfeito e eterno de Deus na Nova Jerusalém. Isso está em Hebreus 4:1 ou em Hebreus 3:11 e 18. Presta atenção. O dia de descanso tem caráter profético, pois aponta para o dia em que Jesus virá para restaurar todas as coisas, trazendo descanso pleno e perfeito para o seu povo. Então, ao nós entendermos que o nosso Shabat é o domingo, dia de descanso, nós também estamos crendo e testemunhando e profetizando o descanso eterno quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Aqui é um pré-anúncio, aqui é uma antessala do descanso pleno que Deus trará para nós com a vinda de Cristo, restaurando todas as coisas. Todas as vezes que a igreja se reúne no domingo para cultuar a Trindade na pessoa de Cristo, ela está anunciando o descanso eterno, pleno e perfeito na presença de Deus. É isso que nós estamos anunciando aqui. E crendo e vivendo isso. Então, o culto dominical é a antessala do descanso eterno com a Trindade. Mas, infelizmente, irmão, a grande maioria dos membros não entendem dessa forma o dia de descanso do domingo. Ou não conhecem, eu creio que esse seja o motivo real do fato. Ou conhecem e banalizam, que é pior ainda, do que o desconhecimento do que significa o dia de descanso para a gente. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Paulo entrou e celebrou o culto da ceia no primeiro dia da semana. Toda a igreja, genuinamente cristã, segue esse mesmo princípio. Até hoje. Considerando em alta estima, três coisas. A fiel administração dos sacramentos, o que Paulo fez lá em Troade, com a ceia. Segundo, a fiel pregação do evangelho, foi o que Paulo fez lá em Troade. E terceiro, a fiel aplicação da disciplina. Provavelmente Paulo também aplicou isso lá, na formação da igreja. Então o culto, irmão, o Shabat, o descanso, o culto dominical, ele está alicerçado em três pilares, claros e bíblicos. O fiel administração dos sacramentos, batismo e ceia, a fiel pregação da palavra e a fiel aplicação da disciplina. Esse é o ponto aqui que está acontecendo aqui. E a igreja lá de Troade, irmão, pensou assim, nós não podemos perder a oportunidade. Olha quem está em nosso meio. Nós não podemos deixar de ouvir a pregação de Paulo, a doutrina do Senhor, o homem que Deus usa e traz para nós a clareza do Evangelho e alimenta e edifica a igreja. A gente não pode perder essa oportunidade. Vamos ouvir Paulo. Irmãos, eu não sei se você já passou, talvez já, né? Um culto de vigília
de 8 da manhã até 8, de 8 da noite a 8 da manhã. Talvez você já participou disso. Mas aí é um culto de vigília. Você sai, você come, você tal. Agora, você já passou, você já foi para um culto de vigília que começou 6 da tarde e terminou 7 horas da manhã, ouvindo o pregador falar sobre as escrituras? As escrituras é o tema central aqui que está acontecendo. Eu nunca passei por uma experiência dessa. Mas o que o texto nos mostra, irmão, é que o que cativava a plateia não era a pessoa de Paulo, era o seu carisma, que Paulo nem sabia falar. Como Apolo. Paulo não era um Apolo. Mas o que cativava a igreja, irmãos, era a escritura. O modo que a escritura estava sendo pregada e explicada. Isso quebrantava os corações, animava os corações, deixava as pessoas acesas na igreja. Pastor Hernandes comenta esse texto aqui. Abre aspas. O domingo passou a ser chamado o dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. Ele continua. Também devemos lembrar que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia do Senhor. Ou seja, 50 dias após a ressurreição de Cristo, provavelmente no domingo. Ele continua, essa é a primeira referência do culto de domingo no Novo Testamento. Portanto, é a evidência inequívoca, mais primitiva de que temos da prática cristã de se reunir para adoração no domingo. Olha que coisa linda isso aqui. E Lucas registrou isso, conforme a ação e a intervenção e a orientação do Espírito Santo no seu coração, para que ele registrasse isso. Coisa linda isso aqui. Perguntamos ao texto, aqui, aí fecha aspas aqui, fechou as aspas aqui do pastor Hernandes. Perguntamos ao texto, o que teve de especial nesse culto dominical? Duas coisas claras aqui. E não é nem especial, é o que deve ser. Primeiro, a exposição das escrituras. Isso é um fato aqui, irmão. Veja que o centro aqui é a exposição das escrituras. Paulo pregou durante toda a noite. Segundo, a celebração da ceia. O pastor Hernandes continua. Ele diz assim, culto da palavra, abre aspas, culto da palavra e culto da mesa, como nós vamos ter aqui hoje. Edificação e celebração. Uma combinação de palavra e sacramento. Era isso que estava acontecendo naquele domingo, lá no primeiro século, na cidade de Trode, naquele cenáculo, lotado de gente. Com um jovem assistindo tudo do terceiro andar, sentado numa janela. E chama-se Eutico. Vamos saber por que ele foi para lá. O texto dá evidências do que ele procurou um lugar como esse. Hoje, a maioria das igrejas perderam o foco e o significado cristão do Shabat dominical. Vivemos o tempo da perda de valores, costumes e tradições das tradições bíblicas. Domingo passou a ser um dia qualquer na agenda do cristão. Trabalhamos, nos divertimos, viajamos, dormimos, vamos ao futebol, vamos à praia, vamos ao churrasco, etc. Chegamos ao fim do dia, de domingo, muitas vezes exaustos, cansados, fatigados, e dispensamos o culto dominical. Essa é a nossa realidade hoje. Se está muito quente, não vou. Se chove muito, não vou. Se está frio, não vou. Se tem alguma coisa para fazer para segunda-feira, não vou. Agora preste atenção. Não estou dizendo para você parar de se divertir e de trabalhar. Não é isso. Eu estou dizendo que trabalhe e se divirta de forma saudável. Eu estou dizendo para você priorizar o descanso estabelecido pelo Senhor e não banalizar. É simplesmente isso, irmão. É um princípio eterno. E ele é profético, o descanso. Como a ceia também é profética. Anuncia um descanso eterno com o Senhor. E
E Deus deixou isso lá em Gênesis capítulo 2, quando ele faz toda a obra e descansa no sétimo dia. Está de férias em outra cidade, no domingo, procure uma igreja para frequentar, para assistir o culto, para louvar o Senhor e ouvir a exposição da Escritura. Se podia dizer, participe da ceia. Você está de férias, mas você pode ir à igreja, você pode ir ao culto. Tem compromisso sábado à noite? Coloque limite no horário para voltar para casa mais cedo, para estar atento e interessado no culto. No culto, não durma no banco da igreja e não caia dele. Aplicação desse primeiro ponto, irmão. Não banalize o dia que o Senhor descansou de sua obra e vocacionou e instruiu a sua igreja para fazer o mesmo, profetizando o descanso eterno em Cristo que nós já se aproximamos. Não é para formar números de presentes. Eu não estou interessado nisso. Se tivesse, eu teria procurado outra igreja para pastorear, se eu tivesse me dizendo. Mas não é isso, meu papel aqui não é esse. Mas é doutrinal, é que você conheça os princípios do Senhor. E priorize ele. Segundo ponto, a disposição de Paulo em edificar a igreja. Irmãos, isso aqui é algo tremendo para o dia de hoje. Quando nós olhamos aí o leque, no YouTube, na internet, de pastores que estão pregando aí, você pergunta, ele está edificando o quê e quem? Essa é a pergunta que eu faço quando eu vejo esses sermões que estão aí na internet. Ele está edificando o quê? Está edificando quem? Porque no resumo que eu faço, não são todos, tá? Mas a grande maioria desses pastores aí estão edificando a si mesmo e o seu reino. Não é a igreja, não é o Senhor. Os versos 7 e 8 são impactantes, pois revelam a disposição de Paulo em edificar a igreja por meio da exposição das Escrituras. Só isso, mais nada. Esse é o principal papel de Paulo. Explicar e pregar as Escrituras. Só isso, irmão. Você pode ler todas as cartas dele, pode ler todo o livro de Atos. O que ele está fazendo é somente isso e mais nada. Mais nada. O discurso de Paulo é o discurso da Escritura. A intenção de Paulo é revelar a Escritura, é pregar a Escritura, é ensinar, é edificar a igreja, é fortalecer os crentes, os seus discípulos. Observe o que Lucas diz no verso 7. Paulo pretendia viajar no dia seguinte, isso é, continuar a sua viagem para Jerusalém, na segunda-feira, mas isso não o impediu de estar ministrando para a igreja por toda a noite. O culto foi por toda a noite. Ele e a igreja sabiam da sua viagem para Jerusalém. Ele resolve aproveitar o tempo que lhe resta em Troade para fortalecer a fé da igreja. Ele disse, não, irmãos, olha, amanhã eu vou viajar, tenho que fazer minha mala, tenho que ver lá a passagem lá, tá? Então, hoje vai ser um culto rápido aqui, tá? Porque eu tenho que voltar e tenho que fazer o que eu tenho que fazer aqui. Tem coisa para fazer depois do culto. Então ele está priorizando o quê? A sua viagem, e não o culto. Mas você não vê Paulo com essa intenção aqui. E ele viajou, ele nem dormiu, como a igreja também não dormiu, começou a trabalhar na segunda-feira. Né? Ele nem dormiu. Ele foi direto para o porto de Troade, seguiu viagem para Mileto, de Mileto foi até Jerusalém, e por aí vai. O fato é, Paulo nunca mais voltaria para Troade, e ele sabia disso. Quando ele chega a Jerusalém, é preso diante dos seus acusadores. Apela para César e é levado para Roma. Lá, mesmo numa prisão domiciliar, acaba sendo julgado e condenado à morte. Então Paulo nunca mais voltou para Troade. Nunca mais. Nem para Bereia, nem para Tessalônica, nem para Corinto, nem para Filipe, nem para Éfeso. Então, para ele, isso era precioso demais. Porque ele sabia disso. Mas é em Troade
que ele prega até o amanhecer no cenáculo de 3 andares, lotado de crentes e discípulos, iluminados por lamparinas. Irmãos, eu não vejo aqui qualquer conforto, mas antes pelo contrário. Eu vejo aqui um tremendo desconforto para todo mundo. Lucas quer informar a seus leitores a disposição de Paulo em expor as Escrituras para edificar e capacitar a igreja local no conhecimento de Cristo por toda a noite, sem estar preocupado com conforto, com horário, com nada, com alimento. Ó, vamos parar para uma pausa aqui, vamos parar que eu vou tomar água. Não tem nada disso aqui, irmão. Nada disso. O único acidente que é aqui é o fato com Eutico. Mas mesmo isso não tira o foco de Paulo. Por isso que Lucas escreveu, colocou Eutico aqui, nesse contexto aqui. Agora, em nossos dias, quem em nossos dias se disporia a passar a noite inteira ministrando de maneira fiel a palavra de Deus para edificar uma igreja local, lá não sei aonde, e capacitar os crentes no conhecimento da graça de Deus, num local precário, sem cobrar nada, sem qualquer apelo emocional, sem qualquer manipulação espiritual, e viajar no dia seguinte para se reunir com a igreja de Mileto para fazer a mesma coisa? Qual o pastor que se dispõe a isso, irmão? Sem cobrar nada. E lá para o interior de Minas Gerais, lá onde o vento faz a volta. E ninguém conhece. Lugarzinho precário. Uma igrejinha assim, chão batido, lamparina, porque não tem energia lá, a igreja lotada, porque vem um pastor de fora para pregar aqui a palavra. E ele começa o culto, né, e diz, olha, eu vou terminar o culto aqui a 1 hora. A igreja diz, não. Pode pregar aqui o tempo que você quiser. A gente quer beber, a gente quer conhecer. E ele não cobra nada. Não está preocupado com conforto, com horário, com relógio, com nada. Quem se dispõe a isso, irmão, hoje em nossos dias aqui? Quando o grande foco dos pastores são as capitais, a sua proeminência, sua fama, o seu autoconhecimento, o seu conhecimento do culto das pessoas. Nós temos esse contexto hoje, a igreja perdeu a essência. Os pastores perderam a essência do que é pastorear, do que é ser ministro, servo da palavra de Deus. Hoje a propaganda aí, hoje tem muita propaganda aí. Vamos receber pastor fulano de tal. Aí bota na rádio, bota na televisão, bota no YouTube, faz uma propaganda imensa. Está fora do contexto, irmão. Não é assim que funciona. Quem move não é a propaganda, não é a capacidade intelectual do pastor, nada disso. O que move a igreja é o Espírito Santo, irmão. É o sopro de Deus, é a ação do Senhor, como está vendo aqui. Lucas quer nos mostrar, irmãos, o mover e o fervor do Espírito Santo na vida de Paulo, instruindo e fortalecendo a igreja do Senhor de modo fiel, zeloso e cheio de temor, a troco de nada. A troco de nada. O Evangelho, raiz, puro. O que é que nós estamos vendo hoje? Igrejas enormes. Hoje não é nem mais púlpito, né? Hoje é uma plataforma e o pregador fica passando para baixo, não tem mais púlpito, não tem mais nada. Né? E aquela conversa, aquela fala, cheia de filosofia, cheia de linguagem, usando a neurociência para atingir a mente das pessoas. Né? Metalinguagem, metanarrativa, estão usando hoje demais nesse texto. Perdeu-se. O mover do Senhor pela pregação da Escritura da palavra. Aplicação desse primeiro ponto aqui, irmão. O papel bíblico de um pastor é subir ao púlpito completamente governado pela palavra de Deus. Depois de horas de oração, meditação e estudo das Escrituras, e pregar com clareza, simplicidade, temor e fervor a palavra de Deus para edificar a igreja a qual Deus o colocou como pastor para pastorear.
Esse é o papel dele, nada mais que isso. Ele não tem que se envolver com política. Ele não tem que se envolver com outra coisa. Ele foi chamado para pastorear a igreja, para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja na palavra de Deus. Esse é o seu papel e ser fiel a isso. Então, você como membro da igreja, observe a integridade, o zelo, o conteúdo bíblico e o temor do seu pastor no púlpito. Como membro, observe isso. Não aceite gracinhas, piadas, brincadeiras e chantagem, seja ela qual for, no púlpito. Se isso acontecer, você como membro deve tomar 3 atitudes. Primeiro, exorte seu pastor em amor com 2 testemunhas. Foi difícil mesmo lá fora, pastor. Olha, eu estou aqui para pastorear, para pregar a palavra. Não tem nada de fazer. Segunda atitude, se não houver mudança nele, com as mesmas testemunhas e com o mesmo amor, denuncie por escrito ao conselho da igreja. Faça isso. Terceira, se o conselho não tomar providência, saia da igreja. Porque aí chegou aonde você poderia ir. Saia da igreja. Púlpito não é lugar de brincadeira ou de falsos pastores. O púlpito é o lugar da proclamação da voz de Deus pela boca do seu servo, com fidelidade. Irmãos, observem isso. Quando vocês escutam no YouTube, qualquer pregação do YouTube, falou besteira, saia, não escuta até o fim. Fez macaquice no púlpito, fez brincadeira, fez piada, chacota, desligue, saia. Que não é pastor, é falso profeta. É falso profeta, irmão. O conselho que eu dou, irmãos, quando vocês abrirem o YouTube, procure a igreja presbiteriana. Nicodemos, Hernando, Leandro Lima, Franco Ferreira, e tantos outros que tem aí da igreja, que são pastores que pregam, que ensinam a escritura. Procure pastores sérios, que sabe o seu papel. Terceiro e último ponto. A disposição da igreja em ser edificada pela palavra de Deus, pela boca de Paulo. Lucas, nos versos 9 e 12, narra a disposição da igreja para ser edificada na palavra do Senhor pela pregação de Paulo. O foco não é Paulo, mas a exposição da Escritura. A Escritura era o centro de toda a atenção do contexto. Isso que atraía, isso que movia, que impactava a igreja. Irmão, Paulo não era um homem bonito, não era carismático, não tinha nada disso. Era um homem comum, mas era um servo do Senhor. Paulo é um mero canal de Deus para edificar a sua igreja, por meio da exposição do Evangelho de Cristo. Paulo é um atalaia de Deus, aquele que na íntegra proclama em alta voz a mensagem do seu rei, sem acrescentar e sem desacrescentar nada. É a sua fidelidade. Mas como é que está hoje o nosso contexto? Ninguém mais. A grande maioria dos pastores hoje lê o texto e vai falar de uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com o texto. Não explica o texto. Não aplica o texto. Não expõe o texto. Não traduz o texto para a igreja. Aí falam muito bobagem. Muito bobagem. E a igreja lá, o culto está uma bênção. Não, a igreja é coisa nenhuma. É uma desgraça para a igreja. Qualquer alimento de hoje. Simon Kistemaker, ele comenta, abre aspas, o culto começou com a pregação da palavra e Lucas diz que Paulo pregou até meia-noite. Os crentes ficaram felizes em ouvir Paulo por tanto tempo, embora muitos deles certamente tivessem trabalhado o dia todo. Olha aqui a disposição da igreja. Certamente, como diz aqui o comentário aqui, trabalharam o dia todo. Eu não sei como é que você imagina como era o trabalho do tempo certo. Todo braçado, irmão.
não tem as vantagens tecnológicas que nós temos hoje ao nosso alcance. Máquina de lavar, fogão, micro-ondas, geladeira, freezer, liquidificador, internet, para computador. Eu trabalho muito sentado. Era um trabalho braçal. Exige muito. Trabalharam o dia todo. E foram ao culto. Já ouvi Paulo e ficaram a noite toda e na segunda-feira voltaram para o trabalho. Irmãos, isso é de envergonhar. Essa é a verdade. Quando a gente chega aqui no culto, 1 hora, 50 minutos, 60, 1h10 já começa, as pessoas ficam assim. A gente está aqui de frente e vê, fica assim. Se mexe com um lado, se mexe com o outro, sinalizando que chegou o limite, chegou o meu limite. Vou ter que estar cá. Fazer o que ele faz. Cada um se conta. F.F. Bruce comenta: as reuniões da igreja não eram reguladas pelo relógio naquela época. E não havia nada que pudesse faltar a oportunidade de ouvir Paulo. São duas coisas aqui interessantes. Primeiro, é a alegria dos crentes em ouvir Paulo. E a segunda, eu não perco por nada a pregação de Paulo hoje. Ele vai falar da Escritura, ele vai pregar o Evangelho. Então veja a disposição da igreja. Esses dois comentários trazem dois fatos maravilhosos que revelam a disposição da igreja para ouvir as Escrituras. Primeiro, os crentes ficaram felizes em ouvir Paulo por tanto tempo. Além de uma semana que ele passou lá, uma noite inteira pregando. Então foi um bom tempo. Segundo, não havia nada que fizesse a igreja perder a oportunidade de ouvir o pregador. Isso se parece comigo hoje. Puta aqui minha risada, tá, irmão? Mas o que a gente vê aqui é justamente o contrário. A gente convida pastores, né? A gente escolhe a dedos aqui, o conselho escolhe a dedos. Eu gosto muito disso do Tiago de Moreira, porque ele passou, vamos escolher um pastor certo para a gente fazer para cá. Vamos fazer qualquer um, não. E a escolher a dedo mesmo. E a gente traz pastores aqui, a gente teve um mês de dezembro aqui, cada domingo pegou um pastor diferente aqui. Irmão, todos os dias, sem exceção, com suas características, pregaram o Evangelho. Eu não vi aqui nenhuma brincadeira de culto, nenhuma piadinha, nenhuma chantagem emocional. O que você viu aqui foi homens sérios aqui, temente a Deus aqui, irmão, preocupados em trazer a Escritura como é a Escritura. A gente lamenta porque muita gente perdeu, né, essa oportunidade de ouvir esses pregadores. A gente lamenta demais isso. A alegria e a disposição da igreja estava de fato de quem estava no púlpito. Estava no fato de quem estava no púlpito e a mensagem que vinha dele. Nesse contexto, um casamento perfeito entre pregador fiel e fiel pregação. Paulo era a boca de Deus que proclamava sua palavra com zelo, temor e poder. Pregador e pregação. Olha só. O que é que isso está dizendo? Aquilo que eu prego é aquilo que eu sou. Pregador e pregação. Esse é o binômio. Não havia dualidade. Paulo não era um púlpito e não era um fora do púlpito. Mas ele era a mesma pessoa, em cima do púlpito e fora do púlpito. Um só modo de vida. Simon Kistemaker continua aqui comentando. Abre aspas. Eles viram a visita de Paulo como uma oportunidade extraordinária de receber instrução de um apóstolo. Por isso eles se alegravam de ouvi-lo explicar as Escrituras por toda a noite. Olha só, irmão, a percepção, a oportunidade. Nós temos em Atos, os de Bereia eram mais o quê? Paulo chama de mais o quê? Tudo isso, porque estava atento aqui.
confirmava a pregação de Paulo com as escrituras. E agora nós estamos vendo aqui um trono. A mesma característica. O interesse em ouvir, em não perder a oportunidade, né? Em perceber isso. É uma oportunidade de Deus, para que eu o conheça, para que eu desenvolva o meu relacionamento com Ele. F.F. Bruce também comenta, abre aspas, o que importava se a conversa continuasse até a meia-noite? Nada importava. Nem o trabalho no dia seguinte importava, porque eles queriam ouvir a mensagem de Deus. A igreja estava entusiasmada e alegre em ouvir a pregação de Paulo, sem se importar com o horário, com o cansaço físico e mental do dia de trabalho. A igreja se alegra e se entusiasma com o culto sem se preocupar com o horário, quando, por meio da palavra pregada, o Espírito Santo enche e transborda o coração dos ouvintes. Aí você fica a noite toda ouvindo. Porque é o Espírito Santo, por meio da Escritura, que está se movendo, mas é a Escritura que move, que traz, que faz com que ele se mova no coração da igreja. Hoje, quando convidamos um pastor fiel para pregar o Evangelho de Cristo, se ele se alonga um pouco mais, a igreja começa a olhar para o relógio e a se mexer no banco, dando sinais de reprovação, sem se importar com a voz de Deus por meio da boca desse pregador. Os cultos de hoje são governados por Crono, pelo Deus Crono, o Deus do tempo. Não importa se o pastor é um homem cheio do Espírito Santo, assim como Paulo, e se expõe a Escritura com fidelidade. Ele não está preocupado com isso. Virou uma religiosidade o culto dominical, ou o nosso Shabbat dominical. Eu venho de manhã, sempre culto, venho à noite, sempre culto. Pronto. A igreja de Troade tem muito a nos ensinar quanto a se alegrar e a estar disposta para ouvir a palavra de Deus por meio dos fiéis pastores que ela recebe. No contexto do culto dominical em Troade, Lucas abre um parêntese para narrar o que aconteceu na noite de ceia com Eutico. E depois fecha o parênteses com a continuidade do culto até o amanhecer. O que é que Lucas quer dizer com isso aqui, irmão? O seguinte, o acidente envolvendo Eutico não é o centro da narrativa, mas reforça que os sinais feitos por Cristo por meio de Paulo confirmam o seu evangelho. É isso que está acontecendo aqui. Eutico não é o centro aqui da narrativa. Nunca foi. Mas é um fato, dentro de um fato maior, que é a exposição do evangelho, da doutrina, mas que Lucas traz e mostra para fortalecer, dizendo, olha, os sinais confirmam a doutrina, confirmam o evangelho. Paulo estava de malas prontas para Jerusalém e de passagem por Troade, reúne a igreja para o culto da ceia do domingo. Nem a igreja queria perder a oportunidade de ouvir as instruções teológicas de Paulo, e nem ele queria perder a oportunidade de edificar a igreja local. Sua pregação foi longa, mas a igreja passou toda a noite sendo edificada nas Escrituras depois de um dia de trabalho. É nesse contexto que o sono, o calor e a fumaça intensa do ambiente, devido às lamparinas iluminando o cenáculo, leva Eutico, isso aqui são os comentaristas que eu li, eles trazem esse cenário, leva Eutico a procurar uma janela para sair do calor e respirar um ar mais puro. Coisa lógica, né? Eu faria a mesma coisa que ele. Lugar muito cheio, lamparina, fumaça, calor, não é? Então, tem uma janela ali, eu vou ficar lá nela, vou sentar nela, porque eu pego o ar que vem de fora e eu respiro, estou tranquilo. O sono derruba da janela do terceiro andar do cenáculo na rua. Ele cai para o lado de fora, não cai para o lado de dentro. Lucas relata que ele morreu. Paulo corre, desce e o abraça. Ele ressuscita e Paulo volta e celebra a ceia e continua sua pregação até o amanhecer. Mas, irmão, isso aqui que é tremendo. Isso aqui que é tremendo. Até Paulo entendeu. Não, o foco aqui não é a ressurreição dele.
Não é porque Deus me usou para trazer a vida de volta para Ele. Não. O foco aqui é eu voltar, continuar pregando e celebrar a ceia. Esse aqui é o foco. O centro aqui é Cristo. A igreja é confortada. E o rapaz volta para a sua família. Observe que o culto não parou. E nem Eutico ficou fora da ceia. Isso revela que ele não foi o centro da atenção, mas a palavra de Deus era o centro. Um fato que salta aos nossos olhos é a simplicidade com que Paulo trata o assunto. Isso aqui é tremendo, irmão. O texto diz: Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: a quem correu com Paulo para socorrer eu? Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Agora observa aqui. Paulo disse: pode deixar, é comigo. Eu tenho um dom de cura. Eu vou descer lá e eu vou orar, ele vai ressuscitar. Foi isso que aconteceu? Mostra que Lucas nem narra se Paulo orou. Quem testifica que ele morreu foi Lucas, que era médico. Então ele devia estar lá com Paulo. O abraço de Paulo trouxe a vida de volta a Eutico. Irmão, Deus usa como ele quer. Não há um padrão. Não há um método. Assim funciona. Não é nada disso. Paulo abraçou o menino. Deus ali. A gente vê que as escrituras, sempre fazendo isso com dó, deitando em cima e tal, e acontecendo, milagrezinho. Mas é porque é o Espírito Santo que usa. O dom é do Espírito Santo. E ele usa conforme as circunstâncias. E como ele quer. Não é como nós imaginamos e determinamos que seja. Domingo aqui, irmãos, culto de cura. Chame quem estiver doente. Que eu vou orar e a coisa vai acontecer. Não vá para esse culto. Falácia. Falso profeta. Falso profeta. E não é assim que funciona. Ele não manipula Deus. Ele não manipula o Espírito Santo. O Espírito Santo não está sujeito a ele. Ao culto que ele inventou de fazer. Não, irmão. Não é assim que funciona. Paulo não fez qualquer alarde ou tirou proveito da situação para mostrar seu dom de milagres, nem desviou a atenção da ceia para o seu poder, nem transformou o culto num culto de oração de poder. Ele simplesmente voltou ao cenáculo e continuou o que estava fazendo, pregando a palavra de Deus. Mas isso acontecendo no dia de hoje, pronto. Acabou o culto, acabou a ceia. O foco vai ser quem? Quem ressuscitou. Como é que foi? Como é que você estava? Então, a pessoa passa a ser o centro. Como é que foi sua experiência com a morte? Conta aqui para a gente, quem testemunhar aqui. Ao pastor, eu vou chamar aqui, agora o ressuscitado, ele vai falar o que aconteceu quando ele estava morto. Pronto. Não é assim que vai acontecer? É dessa forma que vai acontecer. E a igreja, glória a Deus, não sei o quê. Aí ele chega lá e aí inventa um monte de coisa, porque ele não vai passar vergonha. Ele não vai passar vergonha diante da igreja. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo, e começa a fazer um monte de coisa, a igreja, aleluia, glória a Deus, e aí começa só. Irmãos, isso não é culto, isso não é adoração. As coisas não funcionam assim na igreja do Senhor. É com ordem e decência. O que acontece em Atos 20 e 10 confirma Atos 19 e 11. O que é que diz Atos 19 e 11? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O que aconteceu aqui com Eutico? A mesma coisa que foi confirmada por Lucas em Atos 19 e 11. Então já havia coisa, Paulo já vinha fazendo coisas antes de acontecer com Eutico. E a coisa é simplesmente uma coisa normal, quieta, calada. Paulo com vários dons, dependendo das circunstâncias. Cura, liberta de espíritos malignos e faz milagres. O que deve chamar a nossa atenção é que tudo isso era feito com ordem, decência, e o centro era a palavra de Deus, não Paulo. Não Paulo, irmão. Lucas encerra
a narrativa dos versos 11 e 12, dizendo: subindo de novo para o cenáculo, lógico, Paulo partiu o pão e comeu. Então ele celebrou a ceia com a igreja. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz, então, depois de quê? Do culto, ao amanhecer. Então ele voltou para o culto. Eu não sei onde ele sentou de novo. A Bíblia não diz aqui. Mas o fato é que ele voltou para o culto e ouviu Paulo durante toda a noite, até o amanhecer, e participou da ceia. E conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados. Com os dois fatos. A instrução de Paulo e a ressurreição de Eude. Lucas encerra afirmando que a visita de Paulo na igreja de Troade trouxe grande conforto. Assim o reino de Deus vai se espalhando por todo o mundo, por meio da ação do Espírito Santo, governando a vida dos seus fiéis. Conclusão e aplicação do nosso texto de hoje. De tudo que podemos guardar desta narrativa é a maneira que o fiel pastor se portou diante da palavra de Deus e de como a igreja se portou diante da fiel pregação do fiel servo do Senhor. Esse aqui é o ponto. O pastor pregou fielmente a palavra de Deus e administrou fielmente a ceia do Senhor. A igreja se alegrou e teve grande conforto e disposição para ouvir a fiel pregação da palavra de Deus e a celebração da ceia do Senhor por meio do fiel servo de Deus. É isso que quem deve guardar. Essa é a aplicação desse texto. A pergunta é assim nessa igreja? Que Deus nos abençoe e nos encha com seu Espírito Santo, para nós aproveitarmos os mínimos detalhes, quando a palavra de Deus é exposta, é pregada, é ensinada, é unida aqui em nossa igreja. Vamos celebrar aqui a ceia do Senhor.